Olá! Bem-vindos a mais uma live. E hoje é uma live comemorativa. Estamos comemorando já previamente o Dia dos Namorados com uma live super quente. E para esse bate-papo eu vou trazer aqui a Beatriz. Já ela tá entrando. E nós vamos falar sobre o livro dela, que é um livro assim de romance adulto. Ela é uma escritora, uma jovem escritora. Já lançou, né, o livro no Wattpad e ela também vai lançar na Amazon em breve. Então vou chamar ela para esse bate-papo aqui hoje. E aí, Bea? Chama ela de Bea. Vamos começar essa Então, já estamos em ritmo de Dia dos Namorados. Olá, maravilhosa! Olha quem fala, né, amiga? Bate, amiga! Tudo bem? Tudo bem com você? Eu tô ótima. Tô muito bem, obrigada. Quero agradecer pelo convite, inclusive. Eu tava nervosa até na estante, mas agora eu já tô melhor. Não, isso aqui é um bate-papo de amigas. Algumas pessoas vão poder observar o bate-papo. Muito bom, Bea. Então, eu tava falando aqui, né, abrindo a live, que essa é uma live comemorativa, né, especial, que estamos próximos aí, nas vésperas do Dia dos Namorados. E vamos falar sobre livros hot, romance adulto. Já temos pessoas assistindo, né? E me fala um pouquinho. Vou me apresentar para a tua audiência, né? Eu sou Dielaine Machado. Eu sou designer, editorial, diagramadora, capista. Trabalho no Alquimia Editorial. Então, eu tô aí sempre pelo mundo dos livros e esse segmento todo eu amo, né? E hoje eu chamei para o bate-papo a Beatriz Xavier, que vai falar sobre o livro dela, que é um livro muito interessante, né? Ai, obrigada. Eu estava vendo aqui. É o livro Antes que Acabe a Temporada. Bem, o livro, o tema, o nome já é instigante, né? E aqui no teu perfil, né, tava assim, eu li, escrevo romances clichês com uma pitada de traumas e cenas quentes. Eu disse, gente, descreve a minha vida isso aqui. Olha, engraçado que a minha também. Olha que tudo! Eu acho que é importante essa identificação, né? Acho que é a vida de muita gente, assim, um pouquinho de trauma, um pouquinho, né, de... Eu acho assim, e para o escritor, ele é de suma importância que o escritor consiga trazer essa verossimilhança, que a gente se identifique com os personagens, torça por eles. Me fala um pouquinho aqui como é que começou essa tua paixão pela escrita. Primeiro de tudo, como é que eu posso lhe chamar? Posso chamar de Lene? Gil. Posso chamar de Gil? Uhum. Perguntar antes. Como começou a minha paixão pelos livros? Pela escrita, foi lendo? Como é que foi? Conta assim a tua trajetória. Na verdade, meus pais são professores, então eu sempre fui muito estimulada em casa a ler, sempre. E desde criança, assim, eu lembro, tenho a recordação das minhas primeiras brincadeiras serem criando histórias, criando universo, falando sozinha. Sim, assim, criando universo assim, na minha casa, durante as brincadeiras, criando personagens e tal. Mas para ser mais precisa, a minha paixão pela escrita começou aos 14 anos. Eu lembro claramente de passar as férias na casa do meu pai. E aí eu comecei a frequentar alguns fóruns em Tumblr, comecei a conhecer algumas plataformas como Naya, Fanfiction. E aí eu comecei a ler histórias de lá e comecei a sentir vontade de criar as minhas próprias histórias também. Tirar essas histórias que viviam de dentro da minha cabeça e passar para que outras pessoas pudessem conhecer. Mais especificamente aos 14 anos. E teve algum autor, assim, ou pessoa que escrevia nessas plataformas que te inspirou mais? Autor, eu lembro de uma que tem um livro que, inclusive, eu tava procurando ele físico, que foi o primeiro livro, assim, que eu tenho uma coordenação, que eu tenho uma memória afetiva, que é um livro da Meg Cabot, que ela é uma autora americana, que é o livro Avalon High. Esse livro não tem tradução para o português, o título, mas é um livro onde ela recontava a história da lenda do rei Arthur, como se eles fossem adolescentes.
frequentando assim o ensino médio. Eu li esse livro por baixo umas 6 vezes. Acho que foi aí que eu me apaixonei de vez por esse universo. Juro. Então é tipo uma releitura de As Brumas de Avalon. Isso. Seria algo, né? Justamente, justamente. E aí foi aí que eu me interessei em ler de fato, conhecer de fato a história original através desse livro. Você vê que interessante, né? Eu tinha o quê? 11, 12 anos e já estava pesquisando sobre isso, porque eu fiquei completamente obcecada por aquele livro, por aquele universo. Assim, pronto, ela mudou a minha vida, cara, essa mulher. Não sei nem por onde anda hoje, ela era tão famosa na época. Uhum. Que legal. E esse é o teu primeiro livro, fala um pouquinho dele. Como foi a partir do momento que tu decidiu, agora eu vou começar a escrever e colocar para fora essas ideias, essas cenas que estão na minha cabeça. Como foi esse processo? Isso. É o meu primeiro livro, de fato, o primeiro que eu tive a iniciativa de publicar. Eu tenho outras histórias escritas lá no Nai, em outra plataforma, histórias completas. Só que agora, olhando para trás, eu vejo que elas não têm tanta maturidade, assim, tanto comprometimento, tanta pesquisa, elas estão completas. Essas histórias nunca vão ver a luz do dia. Estão lá, vão ficar como recordação, como memória, como lembrança. Mas a iniciativa que eu tive para escrever, na verdade, foi em outubro do ano passado. Eu estava num procedimento de reconexão, né, de realinhar a rota comigo mesma. E aí, nesse processo, eu tentei redescobrir, eu tinha parado de escrever, né, por causa da vida, ensino médio, vestibular, tal, não escrevia mais. Eu até comentava com as pessoas, gente, eu escrevia não sei quantos anos atrás, eu tinha uma plataforma e tal, mas era sempre uma coisa que eu evitava comentar, uma coisa muito distante. E aí, em outubro do ano passado, nesse processo assim de reconexão comigo mesma, de redescobrir as coisas que eu sou boa, de me reaproximar dos hobbies que eu gostava muito, de fazer coisas que eu gostava de fazer e deixei de fazer, é que eu decidi, tinha essa história na cabeça e não tinha intenção de nada, não tinha intenção de publicar, não tinha intenção de nada, eu só queria escrever para me divertir. Só que aí nesse embalo chegou outubro, chegou novembro, dezembro, eu comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar, comecei a postar histórias, as pessoas foram se identificando e reconhecendo e eu me agarrei como um compromisso. Então começou como uma grande brincadeira, por assim dizer, uma coisa para me divertir, para me fazer bem e me trouxe de volta para aquilo que eu acho que eu sempre fui. Legal, Isso. né? Nesse mergulho tu acaba trazendo, né, à tona toda essa história. E aí você, como você compartilha, as pessoas, você fica com aquele compromisso mesmo, né? Exato. Era mais um compromisso comigo mesma, porque era o momento do meu dia que eu me senti mais feliz. Nossa, é o momento do meu dia que eu me senti mais feliz, que eu me senti mais em paz, que eu ficava ansiosa para chegar em casa e terminar todas as obrigações para escrever. Era meu momento. E aí, quando eu vi que esse amor transparecia para outras pessoas e elas gostavam, se identificavam, aí aumentou muito mais o meu comprometimento com o livro. Tem feito. Escrevendo e soltando partes e as pessoas acompanhando como se fosse uma novela, é assim? Exatamente. Na época eu soltava um capítulo por semana, às vezes 2 na semana. E aí, assim, eu tinha pouquíssimos leitores. Só depois que a história ficou completa que eu comecei a ter mais leitores. Mas quem tá me acompanhando lá no começo, desde que tudo era mato, ficava, gente, cadê? Vai postar não? É a Beaflix, né? Sim. Beaflix. O Beaverso. As pessoas esperando só disso daí. Ai, quando eu tô assistindo série que não solta a história, eu fico com raiva. Com raiva. Sim, teve uma época que eu fiz, até meus leitores sofreram, que foi uma época de dezembro, que eu entrei de férias, eu fui para uma casa de praia, passei 20 dias sem internet. Não postei nada. Aí as minhas Era uma únicas duas estratégia, hein? Sim. Uma estratégia de aquecimento da audiência, né? Foi o hiato. Eu sempre falo assim que histórias, né? Eu sou uma leitora, assim, desde sempre, desde muito pequena. Antes de eu saber ler, eu já tentava ler, né? Então, na verdade, o ser humano ama histórias. Então, quando alguém diz pra mim que não gosta de ler, eu não acredito. Eu penso que essa pessoa ainda não achou o tipo de leitura ou de livro que ela gosta, porque o ser humano adora história. E ler, né, e estar em contato com as histórias, é isso mesmo, não tem diferença. Eu não vejo tanta diferença se é um livro, se é um filme, se é uma série. É essa nossa sede, né, de contar e de ouvir histórias. Exato.
Então, De ler é hábito também, né? A gente tem que entender que ler é hábito, não é uma coisa que a gente nasce com a estrelinha na testa. Ler é totalmente uhum. hábito. Então, as pessoas, basta procurar algo que elas gostem, se identifiquem, tentar ler pelo menos uma página por dia, que todo mundo é possível gostar de ler. Pelo menos eu concordo com você, acredito nessa arte. Eu vi vários casos assim de pessoas que não gostavam de ler, até eu achar um livro que tocou elas. E aí começaram a ler, assim, e é bem legal. E na construção dos teus personagens, eles são baseados em fatos reais, pessoas que tu convive, ou não? Ou personagens que tu já leu em outro livro? Como é essa construção de personagem? Eu gosto de dizer que os meus três personagens principais têm as coisas que eu mais detesto em mim. Juro. Eles são os meus piores defeitos. Eu subdividi nesses três, porque quando eu voltei a escrever, era justamente um exercício para expurgar sentimentos, coisas que estavam acumuladas, era uma manifestação da minha das minhas tristezas, das minhas angústias, expectativas que eu estava vendo na época. Então, eu fiz assim: eu peguei as coisas que eu mais detesto em mim, não as minhas virtudes, né? E separei neles. E eu vejo isso quando eu estou passando por um processo de correção, eu vejo nos três que eles têm, né, questões de temperamento, até questão dos próprios traumas. Não que o livro tenha sido totalmente baseado em mim, claro, Uhum. aspectos físicos, personalidade também, assim, que eu admiro em outros personagens da literatura, como, por exemplo, a coragem, a bravura, a vulnerabilidade. Eu me baseei em pessoas que eu conheço, pessoas do meu convívio, pessoas que eu gosto, mas a construção dos três é puramente tudo que as coisas que eu mais detesto, e eu tentei desenvolver nesse universo para que eles evoluíssem e melhorassem justamente essas coisas, trazendo também como exercício de autorreflexão para mim. Que interessante, né? Porque geralmente o ser humano gosta de esconder, né? Especialmente já que a gente está numa live aqui comemorativa do Dia dos Namorados, as pessoas tendem a esconder seus defeitos, né? Até conquistar aquela pessoa. E depois vai soltando aquele. Eu já Mas mostro você logo não. que eu sou. Já mostro, já. Eu sou maluca, gente. Ai, que tudo, Mostro que adoro. eu sou, porque ou você vai embora ou você fica de vez. Eu não sou muito de esconder, não. Olha só que tudo. E eu acho, pela tua fala mesmo, né? Eu acho que colocar para fora esses personagens, com tudo aquilo que você criticava e você fez, eu acho que uma própria é uma terapia, né? Sim, Escrever é uma terapia para você? nossa, minha maior terapia, meu maior alívio. Coisa que eu mais gosto de fazer no mundo, sem sombra de dúvidas, Ai, assim. Me que sinto tudo. bem, me sinto aliviada, me sinto feliz, choro escrevendo. Às vezes tô tendo um dia péssimo, passo. Nossa, pra mim. Eu acho que é importante a gente gostar daquilo que a gente faz, né? Uhum. Ser apaixonado por aquilo que a gente faz, seja emprego, seja hobby, a gente ter pelo menos uma coisa que inspire a gente na vida e tire a gente desse modo automático, eu acho super importante. Legal. E teve algum personagem, tu consegue escolher um personagem que tu realmente amou escrever e tu tem muito, uma relação muito forte com ele? Tem Benji. Benji é o personagem, inclusive, ele é o queridinho das pessoas, ele vai ganhar um livro só dele. É. Só contextualizando, Benji é um dos melhores amigos de um dos protagonistas e ele veio para trazer um certo, tirar um peso do livro, trazer um alívio cômico, que ele é aquela pessoa pra cima, alegre, engraçado, extrovertido, mas que ele também é muito carinhoso, né, do jeito dele, malandro de ser, ele é muito carinhoso, ele é muito sensível, empático. E tem uma frase que ele fala no livro que ele fala, né? Nossa, Ele fala, ele é vivo, ele eu toma no acredito nisso. que ele anda procurando amor aonde ele olha. E eu acho isso muito importante as pessoas terem hoje em dia, né? Em vez de procurar maldade aonde quer que a gente olhe, a gente procura amor onde quer que a gente olhe. Então ele é meu querido, ele é meu protegido, ele vai ganhar um livro só dele, porque escrever ele foi muito divertido, a construção dele foi muito divertida. E para cenas pesadas do livro, ele trazia muito um dinamismo, assim, uma alegria que às vezes precisava. Olha que interessante. E esse personagem, ele vem de também um lado maravilhoso teu, ou ele é inspirado em alguém que tu conhece, ou alguém que tu gostaria de ter conhecido? Eu acho que ele vem muito das coisas que eu admiro nos meus amigos, sabe? Eu quis escrever a junção dos meus melhores amigos, assim, das melhores pessoas que eu convivo, as pessoas que eu tenho na minha convivência,
um dos meus melhores amigos, Ítalo Andro, também, ele tem muita essa energia, eu me inspirei muito nele. Na verdade, eu me inspirei em Hugo, me inspirei nele para construir o Hugo, né? Mas ele tem ele sintetiza as coisas que eu mais admiro nas pessoas que estão em volta de mim, dos meus amigos, que é sempre essa capacidade de melhorar o clima, de elevar o clima, trazer leveza para situações da vida. Assim. Meus amigos foram a minha principal fonte de. Não teve uma pessoa específica, mas foram a minha principal fonte de inspiração para construir ele. Que legal, né? E como é que tu estrutura esse enredo? Tu escreve durante uma hora? Como é que é a tua dinâmica de escrita? Bem, no começo, como foi uma coisa bem intuitiva, eu só sentava na frente do computador e sentia as coisas e ia fazendo sem direcionamento. Eu até falei isso no meu Instagram, até que depois isso chegou a ser um problema. Porque eu ficava encurralada na história e eu tinha que parar alguns dias para desenvolver, para não ter furo, para não ter quebra. Hoje em dia eu sinto o meu processo de escrita um pouco mais organizado. Eu tenho um caderninho, um bloco de notas, onde eu anoto os pontos-chave. E aí eu vou costurando esses pontos-chave intuitivamente, né? Eu paro, eu gosto de escrever de madrugada. Porque é um momento onde, assim, tá silêncio na minha casa, não vai ter demanda de trabalho, me chamando, tal, e etc. É um momento que eu geralmente tô sozinha, tô quieta, e eu paro na frente do computador e vou sentindo as coisas saindo e vou deixando elas saindo de mim. Às vezes eu planejo uma coisa e sai outra, completamente diferente. Tem vida própria, né? Eles mandam. Mas dá certo, eu acho que dá certo no final das contas. Você já colocou parte desse livro, todo livro, no mundo, né? Como foi assim a recepção das pessoas? Se tu teve alguma crítica que foi difícil de engolir ou que tu gostou bastante, o que tu pode destacar assim do que os leitores já te deram de feedback, de retorno? Ele já tá completo lá no Wattpad, ele já tá completo. No começo, eu tinha pouquíssimos leitores. E aí, a gente começou eu e o meu amigo Ítalo, que eu falei, a gente começou a bolar algumas estratégias de marketing, comunicar ele nas redes sociais. E aí as pessoas foram recomendando e aí teve esse crescimento, né? Tá tendo esse crescimento exponencial. E eu recebo muitas críticas positivas, graças a Deus. Mas eu não ligaria, acho que é importante quando a gente recebe crítica negativa, a gente consegue melhorar, né? Uma coisa que uma leitora falou que me marcou bastante, assim, para prestar atenção na questão de deixar transparecer. Às vezes eu deixava transparecer vulnerabilidades demais, que não combinavam com a personagem principal, minha personagem principal, Agnes. Porque às vezes eu estava transferindo minhas coisas, meus problemas do dia para ela. Então, que maneirar, porque não combinava muito com a personalidade dela. Fazer essa separação de quem sou eu e de quem é ela foi uma coisa que eu tive que fazer, né? Porque por mais que a história tenha sido um descarrego, um desabafo, né? Uma coisa assim, nem parece um livro feliz quando eu falo dessa forma, né? Eu juro, eu tenho uma carga emocional grande, mas ele é feliz. Mas aí eu tive que aprender a fazer essa separação graças a uma crítica de uma leitora que também é amiga minha. Que legal. Eu prometo que eu juro. Eu tô curiosa, eu vou ler, tá? Com certeza. Assim que eu estiver em mãos, eu vou ler. E agora vamos falar sobre como esse livro, como é que tu classifica ele como um livro hot, né? Um livro com ele tem cenas quentes, ele é tipo uma ideia de você ou ele é mais light? Uma ideia de você. Eu cheguei a ver o filme. Eu não cheguei. O filme é muito light, não chega nem perto do livro. Eu li o livro antes. O livro é muito quente. Geralmente um pouco assim, bem Wattpad é assim, né? Oi? Geralmente o que sai do Wattpad é assim, bem caliente, né? Bem caliente, bem tropicalinha do Equador, vamos usar termos assim, que o Instagram não nos cancelar. Mas é muito quente. Chega a ser um pouco exagerado o livro, sabe? Porque eu acho que ele chega mais perto do erótico até do que o romance. E no filme eles fizeram muito mais romanceado, né? Que até foi uma dúvida que me mandaram, né, de uma leitora, uma escritora também, que ela perguntou assim, qual é a diferença, né, entre um livro erótico e um livro hot? Qual seria essa diferença, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Quero sim. Na verdade, né, o livro hot é aquele livro que ele tem as cenas
que são explícitas, mas as cenas são pontuais. O foco do livro é o romance. E o erótico, na contramão, o foco é justamente as cenas explícitas. O romance está ali só para dar uma liga. Acessório, né? Acessório. Eu me considero uma escritora de romance. Eu não acho que eu seja uma escritora de livros eróticos, porque o foco do meu livro, ele é o romance, ele é a dinâmica dos três personagens. E é mais do que a dinâmica deles três, é a dinâmica de cada um. Como cada um vai evoluir como pessoa ao longo dos 45 capítulos. As cenas, elas acontecem, mas são pontuais, porque eu, como leitora, tinha uma coisa que me incomodava bastante, era o fato do Hot ser o foco do livro. Eu não acho bacana, nada contra quem escreve, eu acho que tem segmento para tudo, eu acho que tem público para tudo, mas apesar do meu livro ter Hot, não é o foco, né? Ele tá lá por algumas razões, na hora que eu decidi escrever razões, porque eu gosto de ler, eu acho bacana, eu acho que num relacionamento isso acontece, por que a gente não pode retratar no livro, né? A sociedade patriarcal é muito bitolada, né? Já cheguei a ouvir assim, ai, que escritora de Hot nem deveria se considerar escritor, gente, mas por que não? Isso, gente. Mas por que não? Eu não entendo, porque a manifestação da arte, ela pode vir de diversas formas. Até o erótico, ele é escritor, né? O erotismo também é uma manifestação de arte. Não é a proposta do meu livro, mas pode acontecer. Mas, assim, o foco principal, apesar de eu usar bastante, porque eu sei o que vende hoje em dia, usar bastante da divulgação nas minhas redes sociais, das cenas de hot, eu quero... Poxa, é como se fosse uma isca de peixe, né? Não. Você vai uma coisa e você vai achar outra coisa um pouco mais profunda. Eu uso isso como estratégia, mas o livro... né? Isso. Gera curiosidade. Também foi uma outra pergunta que fizeram, até que ponto usar essas cenas, esses detalhes do Hot para trazer as pessoas para lerem um livro. Tem um limiar aí? Tem. Eu acredito assim, que hoje em dia tem mercado. Hoje em dia tem mercado e tem público e tem leitoras muito fiéis do segmento do Hot, que procuram livros nos mais determinados detalhes, porque é normal do ser humano. E nós mulheres também, que querendo ou não, a gente vivencia muito pouco a sexualidade, a gente fala muito pouco da nossa sexualidade. Então, às vezes, a gente encontra na literatura formas de nos comunicar com as nossas vontades, com os nossos desejos, com as nossas fantasias, coisas que a gente não é propagado muito no cinema, na televisão. A gente procurar as coisas são muito mais voltadas para o homem. Então, acho que a literatura agora vem com essa proposta do Hot para se comunicar com nós mulheres. Eu acho isso muito bacana. E eu acho assim, é válido. Na hora de vender o seu produto, sim, é válido. Mas você tem que entender que você não pode vender gato por lebre, né? Você tem que comunicar, olha, temos cenas aqui, mas o foco não é esse. É deixar mais claro, né? Tem uma escritora que eu vi os reels dela aqui e ela traz dois personagens. Eu não vou ler o livro dela porque eu acho que os personagens estão equivocados. E eu nem li o livro. É porque ela fala sobre dois deuses. E eu estudo muito, né, sobre deuses, sobre arquétipos. E os dois deuses, como ela trouxe retratado, não tem nada a ver com a história do arquétipo, né? O Deus tratando ela... Oi? Qual livro? Eu não entendi, perdão. Eu não sei qual é o livro, mas eu vi os reels dela, né? E aí eu fico assim, criticando horrorosamente, porque colocou Perséfone e Hades numa posição que é de Hera e Zeus. Então, o Hades trata a Perséfone... Eu sou muito Perséfone, que é a bruxona, que é a mística, né? E o Hades é um homem bruxão místico. Ele não trata nunca a Perséfone com aquela autoridade. Isso é uma postura de Zeus. Então, para mim, existe um equívoco em arquétipo. Ela fez uma eu fiquei com releitura muito bagunçada que pode incomodar quem é especialista, não é isso? Não vou dizer assim que eu sou especialista, eu fiquei com ranço, porque que mundo Perséfone, uma deusa bruxa mágica, vai ser submissa horrorosamente nesse nível? Não tem nada a ver com o arquétipo. Horroroso Eu mesmo. tinha que ter colocado aí, né, Zeus. Zeus é um homem autoritário que faz a mulher ajoelhar e tal. Tudo bem que tem a ver lá com
com o imaginário dela, com a cena picante. Mas aí me deu o ranço de que não tem pé na realidade. Eu vou procurar. Eu, como curioso, que gosto de estudar essas coisas Não, também. eu vou te mandar, eu sigo tudo, eu assisto e critico mentalmente. Eu não vou ler esse livro, só de... Mas eu vejo também aquilo que eu não queria fazer e aquilo que eu não recomendo. Inclusive, eu comprei agora na Feira do Livro de Joinville um livro que tem uma história interessante, ainda estou começando a ler, mas que é muito mal diagramado. O personagem está no meio do livro cortado, assim, né? Tem um olho dele para cá, o outro faltando. Aí eu compro mesmo, eu digo, vou mostrar para meus alunos, não faça isso. A diagramação ela é parte do charme do livro. Parte não, totalmente o charme do livro. Ela é o que você faz você querer guardar, ter, se sentir confortável. É por isso que é importante ter um profissional como você, claro, que tenha que tenha inteligência na área, que saiba fazer, porque um livro mal diagramado, a história pode ser boa como for. Mata o livro. Mesma coisa, um livro ser uma correção ortográfica adequada. Mata o livro também, uma divisão bacana de capítulos. Tudo isso acaba matando a história como ela seja. Às vezes o autor, né, você não, vou fazer de qualquer jeito, ou tá com ansiedade, ou quer lançar rápido, tudo. Aí ele atropela os processos que fazem aquela obra que eu falo assim, gente, levou meses para a pessoa fazer, anos às vezes, né? Então, deixa essa etapa aqui, trabalha ela melhor, por isso que eu criei o curso, né? Pensando naquele autor que é ansioso, quer fazer sozinho, quer aprender, quer publicar tudo do jeito dele. Porque eu sei que chegam muitos trabalhos assim de refação, né? Que a pessoa, ou ela fez sozinha, ela foi vendo vídeo no YouTube fazendo, até contei uma historinha, tá no meu feed, né? Contando como é essa historinha, né? Que acontece na vida real, da pessoa fazer e imprimir. Tem um autor aqui que chegou que ele fez sozinho, ele imprimiu e jogou dinheiro fora, porque ele pegou o livro dele e disse, credo, tá horrível. Não quero meu livro assim. Quero meu livro assim. Ele tá refazendo tudo. E foi um trabalho, ele fala agora que o livro é nosso. Porque foi um trabalho, e aí diz, o livro não é mais meu, é nosso. Porque foi um trabalho de dividir as coisas, né? Ele é um livro didático, então dividir o que é um exercício, o que é uma reflexão, o que é uma frase, porque tudo isso, se tu mexe tudo e vira um liquidificador, o leitor, ele não tá dentro da tua mente. Então ele não sabe que aquilo ali tem que ter tá separado do exercício. Ele, eu acho que essa frase já faz parte do exercício. Então, a diagramação, ela serve também não só ao visual, à estética atrativa, ela serve à compreensão, a tornar compreensível aquilo pro leitor, que o autor, o escritor, ele tá escrevendo para ele, tá compreensível. Na cabeça dele tá tudo certo, mas quando o outro recebe aquela informação, pode não estar tão organizado assim, né? Então, é um trabalho que é um trabalho conjunto, né? Eu concordo, não poderia concordar mais, porque realmente já li coisas mal diagramadas com foto cortada, que, tipo assim, o desestímulo que causa na gente é assim, e para você tirar o ranço e voltar para aquele mesmo material depois que já tá maravilhoso, muito difícil. Falou muito difícil. Ranço, né? É que nem o ranço, a moça, a escritora, com certeza, ela deve ter uma história muito boa, mas eu nem tô lendo, tô só criticando mentalmente por causa do ranço, que eu sei que aquele comportamento não é arquetípico, porque os deuses não existem também, eles são, na verdade, arquétipos do nosso inconsciente. Mas dentro daquele arquétipo não faz sentido. Não acha na proposta que ela quis colocar. Perfeito. Sim. Isso causa incômodo. Agora vamos a esse comentário. As vantagens de ler um livro, falou, meu Deus, só lembrei do capítulo 35, quando a gente estava falando da linha do Equador. Beijo! O que é isso? Eu quero assistir, quero ler agora esse capítulo 35. Lori é uma ex-aluna minha, ela é uma bookster querida aqui, que ela cria conteúdo, né, aqui pro Instagram, fazendo crítica de livro, e ela tem sido uma grande apoiadora do meu projeto, assim, e o capítulo 35 é justamente o emblemático, o capítulo que eu mais caprichei lá, né, mas as pessoas, quando chegam lá, vão lá comentar, minha nossa senhora, não comente comigo, porque não parece, mas eu sou uma pessoa tímida, o meu eu não é o meu eu Beatriz do dia a dia normal. Então, não quero ver, não quero saber. Eu fico preocupada quando eu lançar, assim, na Amazon e vierem comentar comigo de eu querer me jogar num buraco, alguma coisa assim. Vai trabalhando isso na terapia. Não faz isso. Não vai trabalhando isso. Fala, oi, tudo bom? Já foi
mostrar para ninguém, eu não queria publicar. Graças à minha leitora crítica, Laura, oi Laura, se você estiver aí, um beijo. Foi ela que falou, vamos criar um perfil de autora, vamos começar a criar conteúdo. Se não fosse ela, até a gente não estaria nem aqui, porque eu não queria mostrar a ninguém. Então, eu tô trabalhando pouco a pouco, assim, a minha liberdade, a minha autonomia e botar a minha cara no sol mesmo. Ai, que coisa boa, né? Antes que acabe aqui a Oi, Andressa. Oi, falou. Antes que acabe a temporada, eu te amo. Gente, a pessoa tem fãs. Incrível. Por isso, você tem uma estratégia, você é do marketing também, você é advogada e do marketing também, né? Isso, eu me formei advogada, só que eu nunca gostei muito da área, para ser sincera. E aí, comecei a estudar marketing após a faculdade e eu trabalho com isso hoje, né? Tenho uma agência de marketing digital. E aí, peguei as estratégias, lógico, o meu estudo para aplicar no meu próprio produto, que é o meu próprio livro. Dá para ver. Você está antecipando, né? Criando essa expectativa. Isso é super importante. Muitos autores se frustram. Ai, meu livro não vendeu. Ai, ninguém quer saber do meu livro. Por quê? Porque não deu a cara a tapa, porque não expôs, porque não criou estratégia, quer largar tudo na mão de uma editora e ela que se vire. E na verdade, eu não sou editora. Eu trabalho de forma independente só com essa parte de design, né? Com a parte estética, com a parte também dos registros, que precisa a parte burocrática, mas eu não cuido do livro do autor, porque não faz parte da minha filosofia. Eu acredito que o livro é do autor, que ele precisa pôr ele no mundo, precisa fazer esse trabalho de falar com a sua audiência. As pessoas não querem falar com a editora, elas querem falar com o autor. Né? Então, eu acredito muito nisso e é por isso que eu incentivo mesmo o autor a fazer isso que tu está fazendo. Conversar com a audiência, colocar trecho, receber a crítica, trabalhar nessa crítica e com paciência evoluindo, porque a pessoa quer, do nada, sair de acabei de escrever meu livro para best-seller. Gente, nenhum livro foi assim no mundo. Não é assim. E eu me frustrei também, porque no começo eu tinha essa concepção na minha cabeça. Ai, terminei de escrever agora. Cadê a editora que vai me descobrir? E aí, eu vendo autores na rede vizinha e por aqui, na rede vizinha, para não derrubar a live, falaram que você tem dois caminhos. Ou você é uma pessoa que já tem muito capital, você vai bancar tráfego pago, você vai contratar os melhores profissionais. E sim, de fato, você vai vender muito, que é inevitável, né? A literatura também é um mercado. Ou você vai construir a sua imagem através das redes sociais, pouco a pouco, dia após dia. Nenhuma editora vai chegar, porque é um negócio. Olha, você quer esse investimento de tantos reais para a gente fazer uma divulgação? Porque você não tem nome. Então, ou você tem nome para você, que é o que eu estou justamente tentando fazer. Construir o meu nome para ser independente para sempre, ou ser chamado por uma editora, ou você desiste, assim, o seu livro vai encalhar, não tem outra opção. Ou você paga muito caro por isso, para que ele realmente seja um sucesso. E também, eu sempre falo para os escritores, assim, que quanto mais pessoas estiverem falando do seu livro, mais ele vai ter audiência, vai ser comprado, vai ser lido. Por exemplo, né, uma ideia de você, eu fiquei sabendo que ele existia quando iam lançar o livro com com um filme com a Anne Hathaway, que eu adoro ela. Né? Ela nos Miseráveis, ela foi assim, amo os Miseráveis. Ela é surreal. Eu falo, gente, eu pegaria aquela mulher, hein? Inclusive, o meu ruivo tá aqui, brincadeira. O meu livro, ele tem um pezinho lá em O Diabo Veste Prada. Sim. Não nego. Porque é um dos meus filmes favoritos. Ele tem um pezinho lá, ele tem uma ambientação que ela é muito do universo da moda, daquele universo exaustivo e tóxico do mercado de trabalho. Vem de lá, porque sou obcecado por ela. Eu acho ela maravilhosa. Ela é maravilhosa. E aí, por causa dela, eu fiquei, essa história, ela não ia se envolver com uma história que não é legal. Aí eu tava ansiosa pelo filme, eu disse, eu não vou esperar o filme, vou comprar o livro. Então, assim, não é que esse livro, ele era o melhor livro de romance, hot, tudo que tem. Não, é porque foi uma ligação de uma coisa com a outra que chegou nisso. Então, assim, claro que o marketing, ele faz com que as pessoas leiam, claro. Ele foi o melhor livro da minha vida? Não. Eu fiquei muito chateada com o livro, sim. Eu gostei mais do filme em algumas partes, sabe? Eu acho que a Anne Hathaway
brilhou horrorosamente, como sempre, né? Incrível, perfeita. E eles deram uma cadência que eu fiquei mais satisfeita com o filme. Mas esse negócio, a máxima de o livro é sempre melhor que o filme, não, eu não faço essa comparação de sempre o filme é pior. Não. São construções diferentes, são cross-mídia, né? A gente sabe que às vezes vai por às vezes o livro a gente gosta mais, mas é uma questão de gosto, às vezes a gente gosta mais do filme. E tem aquele livro da Jane Austen. Ai, gente, como eu não tô lembrando agora. Orgulho e Preconceito, que pra mim gabaritou tudo. Eu amo o filme, amo o livro. Que os dois são histórias. Eu já ouvi falar que Bridgerton as pessoas têm preferido a série. Eu não li os livros, eu conheci a série e eu tô obcecada pela série. Amo, sou obcecada, tô esperando o próximo, bora rápido. Eu não sei porque dividiram no meio, eu sou ansiosa, era pra ter lançado tudo. Tudo, eu tô muito chateada. Eu fico assim, eu fico revoltada, tá? Eu sou uma leitora revoltada, cuidado. Quando eu começar a ler do livro, eu quero agora, cara. Querida, muito obrigada. Assim, o que mais que a gente pode falar? Quer deixar algum recado para alguém que está escrevendo? Como tu inspira essa pessoa? O que tu poderia dizer para alguém que está pensando em escrever, mas está meio bitolado? Não sei se é para mim. Para escrever, precisa. O recado que eu gostaria de deixar é assim: não deixa o que as pessoas pensam de você ditarem o que você vai escrever. Eu, por muito tempo, fiquei com isso na minha cabeça, sabe? Fiquei pensando, nossa, eu vou voltar a escrever, eu já tenho 28 anos, eu fazia isso quando eu era adolescente, eu vou escrever um livro hot, o que é que as pessoas vão pensar de mim, sabe? Tô me expondo dessa forma. Não deixa, sabe? Não deixa. Seja você mesmo. Se a história tá enveredando por esse lado, se solta. Seja livre, se livre desses seus tabus, desses seus estigmas, porque a sua arte, a sua expressão tem que ser mais forte do que qualquer coisa, do que a opinião das outras pessoas. E eu também tenho um recado para dar: invistam no produto de vocês, em marketing, diagramação, registro, tudo isso é necessário, porque se a gente entrega um produto de qualidade, os próximos livros, os próximos produtos que tem para vir já vem com um público forte que conhece você e sabe do potencial que você tem para entregar. E para essa nova versão, né? Que agora está saindo aí da plataforma vizinha, do Wattpad, e vai ganhar um mercado incrível e amplo que é a Amazon, né? O que você está fazendo? Está mexendo na história? Eu vi que você está aí nas redes sociais falando um pouco da parte da revisão. Em que estágio está e o que tu pretende fazer aí para essa nova versão? Ele já passou por leitura crítica e por correção ortográfica, só que após essa etapa, o autor tem que ler. Eu tenho que dizer, você vai estar abusado do seu livro, porque você vai ler ele 100.000 vezes. Eu estou lendo de novo, porque eu estou fazendo os ajustes, porque a leitora crítica, que é o Lau, eu vou, inclusive, após a live, depois que eu compartilhar, vou deixar os dados dela, porque ela é excelente, assim, foi uma amiga, uma mãe para mim. Eu quero contatos, né? Eu sempre quer conhecer. Oi? Eu quero contato dela aqui para parceria. Ela é maravilhosa, ela é incrível. Nós viramos amigas hoje. Ela nunca mexe em nada no livro. Ela deixa os comentários e as críticas e depois o autor vai lá e vê o que é pertinente, o que é que ele concorda ou não. Tem cenas que, pode enxugar, pode cortar. Então, eu tô passando por essa fase, que vai demorar mais ou menos alguns dias, porque eu também trabalho em outros setores. E após isso, iremos para registro e diagramação, para poder criar as estratégias de pré-lançamento. E eu espero de todo o coração que até, pela minha previsão, pela minha cabeça, que até outubro desse ano o livro já esteja efetivamente lançado, pelo menos a versão e-book. Vai sim. Ixi, vai antes, hein, que eu quero. Eu espero, eu boto outubro já verdade não atacar, porque outubro faz exatamente 1 ano que eu comecei a escrever. Aí eu não queria passar disso. Até porque eu já tô pensando em escrever outro. Essa, né? Que legal. Então, já estamos próximos. E como é que a gente acompanha você? Vê como é que está sendo esse andamento do livro? Ou já consegue ler? Como é que a gente te acha? Fala aqui pra audiência. Eu tô lá no Wattpad, se vocês quiserem ler, sejam todos bem-vindos para ler, para comentar. Eu acho que eu vou deixar aqui nos comentários o meu arroba. Tem na bio? Isso. Aqui na minha bio tem o link
Você pode me seguir na minha rede social, no meu Instagram. E tem o link lá na bio, onde você pode ler a história totalmente de graça. Pode comentar. A Lori deixou o link aqui também para quem quer. E eu também estou no TikTok, sob o mesmo arroba. Então, para você me acompanhar lá falando de livros, de outras coisas, eu estarei por aqui, pelo TikTok e no Wattpad, essencialmente. Ai, que maravilha. Muito bom conversar, né, com essa jovem escritora maravilhosa. Eu fico feliz porque isso só reitera aquilo que eu já acredito, que não estão, as pessoas não estão lendo menos, eu não acredito nada disso. Os jovens estão lendo muito, produzindo conteúdo, criando suas próprias histórias. Cada vez mais escritores, eu acho que as redes sociais e tudo que a evolução que o mundo passa tem deixado as pessoas facilitado, né? Que tenham mais escritores, mais leitores. E ver você despontando aí como uma jovem escritora me deixa muito feliz. Nossa, muito obrigada. E assim, novamente, obrigada pelo convite, de coração. Foi um papo maravilhoso. Você é um profissional incrível. Agradeço muito pelo convite. Me chame mais vezes. Vamos. A gente vai voltar aqui quando eu estiver lançando na Amazon, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.